progressista, não progressivo. Tem que dizer que eu tô... hoje eu tô nervoso, tô chateado, tô previsível. A situação já estava aí posta, mas quando a gente vê, né, decreto de liberação da posse de arma, realmente revolta até o último neurônio que resta na nossa cabeça, porque tem ingredientes de sadismo em tudo isso, né? Tem ingredientes aí que são para realmente a técnica da tortura, né? O governo do Bolsonaro, eu acho que ele é um governo de tortura psicológica, tortura física. É o protocolo do Ustra. É um governo inspirado, evidentemente, no Carlos Brilhante Ustra, o maior torturador assassino da ditadura assassina militar brasileira. Teve até aquele meme de um dos filhos do Bolsonaro lá, né? Dizendo assim, acusando a esquerda de apoiar um assassino que é o Cesare Battisti, e ele com a camisa do Ustra. É uma coisa impressionante. Quer dizer, e eu venho falando isso há bastante tempo, vamos admitir isso, pelo menos entre nós aqui, né? Nós entramos num colapso de sentidos políticos. Quando esse colapso estava prestes a ter uma resposta contundente da história do povo brasileiro, que seria a eleição consagradora do Fernando Haddad, como toda a conjuntura estava levando para que fosse esse o nosso horizonte, vou lembrar vocês daqui a pouco por quê. Nós tivemos essa fraude, né? Esse crime contra a humanidade, com empresários corruptos patrocinando criminalmente uma campanha eleitoral com fake news, notícias falsas, protocolos criminosos que violam a lei, que é usar rede social para fazer campanha eleitoral. Já disse várias vezes aqui que a inapetência, a inércia, a subintelectualidade da senhora Rosa Weber, ministra do TSE, e dos seus pares, diga-se de passagem, impede que a gente possa investigar devidamente esse processo criminoso que foi feito aqui no Brasil, que todo mundo sabe. Todo mundo que tem dignidade intelectual, que se dá o respeito no mundo inteiro, tem a absoluta clareza de que o Brasil foi vítima de um golpe eleitoral sem precedentes na história. O Brasil foi um tubo de ensaio muito bem sucedido, diga-se por sinal, patrocinado aí por figuras como Steve Bannon. O Trump disse que o Bolsonaro, diz que é o Trump brasileiro da América do Sul, né? O Trump ficou todo... Enfim, não sei se ele ficou lisonjeado ou ficou ofendido com isso, porque dizem que perto do Trump, aliás, perto do Bolsonaro, o Trump é até um intelectual, né? Eu tendo a concordar com esse parecer. Mas ele disse que o Bolsonaro é o Trump da América do Sul, e nós dizemos aqui que o Trump é o Hitler da América do Norte. Ou seja, são três personagens históricas que já estão inexoravelmente consagradas e interligadas. Hitler, Trump, Bolsonaro. É muito triste saber e admitir que quando nós falamos em nazismo, em Hitler, em Holocausto, como parâmetro comparativo voltado ao governo Trump e Bolsonaro, não é mais uma metáfora extravagante. É triste ter que dizer isso. Não se trata mais
de uma hipérbole, de uma figura de linguagem dessas que você exagera. Não, o cara é um Hitler. Eu estou para dizer, inclusive, que talvez seja o contrário, né? Trump e Bolsonaro são piores do que Hitler. É triste dizer isso, mas nós estamos vendo esse tipo de massacre, não só institucional, político, mas também psicológico. Porque, vejam, o detalhe melodramático de se liberar 4 pistolas por habitante, por pessoa, tem um aspecto de tortura psicológica. É um recado direto para a esquerda civilizada, que não gosta de violência e que está, digamos assim, de mãos atadas em função de uma espécie da estrutura do presidencialismo de coalizão brasileiro, porque o ano legislativo nem começou e o Bolsonaro decretou a liberação de 4 armas por pessoa. A Gleisi Hoffmann acabou de emitir uma nota a respeito disso e, assim, a rigor, o país inteiro nesse momento civilizado, muita gente acordando, muita gente intelectual isentão, muito intelectual covarde, que sempre preferiu atacar o PT porque aquilo dava para ele um púlpito, né, na imprensa conservadora brasileira. Por que vocês acham que o Ciro Gomes ataca o PT? Porque se ele não atacar o PT, ele não existe. É só por isso. É simples. O Ciro Gomes, a existência dele está, nesse momento, associada a ataques ao PT. Se ele não atacar o PT, ninguém quer ouvir o que ele tem para dizer. Em nenhum lugar do Brasil. Ninguém. É por isso que daqui a pouco ele vai atacar o PT de novo. Inclusive ele não vai, o Ciro Gomes, só para aproveitar o ensejo, então eu quero saber o que ele vai falar a respeito da liberação de armas. Provavelmente ele vai culpar o PT por isso também, né? Mas, veja, o dia de hoje é um dia fatídico, triste para o Brasil, triste para o mundo. É um dia que meio que penaliza a nossa população trabalhadora, que ajudou a construir um país durante tantos anos depois da ditadura militar, períodos difíceis de redemocratização, delicados, que exigiram muita paciência, que exigiram muita música popular, que exigiram muita mobilização, muita coragem, sindicatos pelo Brasil para garantir direitos dos trabalhadores. Toda a sociedade brasileira conquistou esse espaço. Eu não sou daqueles que diz que, embora eu elogie muito o PT e tenha sido criticado por isso em alguns momentos, mas eu não sou daqueles que diz que o PT é o grande responsável por tudo de bom que tem no Brasil. Não, a sociedade brasileira construiu tudo isso. O PT é fruto da sociedade brasileira? Não é diferente. O PT é fruto do povo trabalhador brasileiro. É por isso que eu não posso criticar o PT. Vocês entendem isso? Eu deixei o meu artigo, eu subi meu artigo agora na Home 247, que o nome do artigo é 4 armas por pessoa. Que é o grande recado de tortura psicológica desse governo para com a população brasileira civilizada inteira. Inclusive com a própria população dopada, né? No meio desse efeito dopado de manada, de linchamento generalizado de todos os valores civilizatórios possíveis e imagináveis, também está sendo vítima de tortura deste governo torturador. É um governo torturador. Se existir justiça internacional, se existir algum parâmetro civilizatório nesse mundo, a ONU é um governo que vai ter que responder por crimes contra a humanidade, como o nazismo, exatamente como o nazismo.
eu diria, como é que eu me defino, né? Um redator compulsivo, né? Eu não tenho outra definição para o meu trabalho. Eu sou um redator, sou um editor, sou um linguista, sou um professor de vez em quando. Não estou mais dentro da sala de aula, infelizmente, mas até porque também não tenho mais tempo. Sou músico, enfim, escrevo, né? Não gosto muito dos rótulos, mas eu prefiro os rótulos que soem um pouco pejorativos para não ficar me achando também. Então eu sou um redator compulsivo. Eu não consigo não escrever. Eu não tenho condições. Inclusive, esse artigo de hoje me fez queimar o arroz. Desculpa eu falar isso, mas eu queimei o arroz. Porque eu fiquei aqui, escrevi em meia hora aquele artigo e foi o tempo suficiente para queimar o arrozinho que eu fiz para o meu filhinho que está aqui comigo. Veja, mas infelizmente o momento não é para a gente ter senso de humor também, né? Vocês sabem que eu sou bastante irreverente, eu gosto de trazer elementos do deboche, do humor, que são interessantes para a cena política, como modo de observar a nossa cena política. Só que em alguns momentos é impossível, realmente. Em alguns momentos, como esse dia de hoje, eu me lembro que eu estava me sentindo assim quando o Moa do Catendê foi assassinado por um bolsonarista, com 13 facadas. Vamos lembrar disso? O Moa do Catendê, capoeirista consagrado, conhecido no Brasil inteiro pela comunidade da capoeira brasileira. Compositor, artista, músico, professor, foi assassinado com 13 facadas por uma questão política e por um bolsonarista. Foi exatamente essa discussão. Lembrando que foi no domingo do primeiro turno das eleições. Salvador, na Bahia. Então, com esse decreto de hoje, provavelmente esse assassino bolsonarista, que enfiou 13 vezes a sua faca num capoeirista petista, ele metralharia, né? Ele faria como fizeram com a Marielle Franco. Ele faria como fizeram com o assessor da governadora do Rio Grande do Norte, que também morreu com 4 tiros na cabeça. Petista. Todo mundo sabe, né? O Haddad já disse que esse decreto também vai mergulhar o Brasil numa espiral de milícias. O Brasil praticamente está sendo, nesse momento, começa a entrar na mão das milícias. Porque o bolsonarismo, parece que ele respira essa lógica das milícias, do Estado paralelo dentro do próprio Estado. Uma situação triste. Eu estou triste. Quem tem filho pequeno como eu, o meu filho vai crescer num país totalmente conflagrado, em que qualquer um pode ter uma arma, ou 4 armas. 4 armas. Veja, é um protocolo de tortura. Nós temos dentro desse governo, que por todas as razões do mundo, e eu mesmo já disse que é um governo com o QI mais baixo já imaginável na história da humanidade, mas não tem só esse pessoal destituído de capacidade intelectual que aparece na linha de frente, fragilizados, intelectualmente falando, investidos de poder e de testosterona, mas me parece, sobretudo por esse detalhe, por essa cereja holocaustica de 4 armas por pessoa, que tem ali um especialista de comunicação em tortura, ajudando o governo a produzir decretos e ações que desmobilizem a população no sentido de criar uma desesperança generalizada. É a técnica da tortura. O torturador está lá com o cara afundando a cabeça dele no balde de água, e quando ele levanta o cara do balde de água, ele diz assim: você não vai conseguir, eu vou matar sua família inteira.
é o tipo de sequestro da nossa civilidade. É um processo imensamente violento. Veja, desculpa, porque tem dias que realmente a gente é acometido por uma situação absolutamente terrível, porque todos nós já estávamos preparados, de uma certa maneira, para a liberação do porte de armas, bandeira do senhor Bolsonaro, que não é aprovada pelo eleitorado dele. Não sei se vai dar tempo hoje, devido à minha indignação, e daí eu quase que não consigo seguir roteiro nenhum, mas a gente já esperava que seria feito esse decreto. Poderia ter sido na sexta passada, poderia ter sido ontem, acabou sendo hoje. Sabíamos disso. Agora, 4 armas foi um recado. Foi um recado para todos nós. É um recado que assusta demais. Nós sabemos que quem vai adquirir armas são pessoas com poder aquisitivo, classe média para cima, custa muito caro uma arma. Nós sabemos que o Onyx Lorenzoni, senhor ministro da Casa Civil do senhor Jair Bolsonaro, recebeu uma quantia muito grande, não sei, acho que foram 500 milhões, de uma empresa de armas, a Taurus, que está até o pescoço envolvida com o governo Bolsonaro. Se não muito, pode estar envolvida também com a fraude que foi realizada através dos disparos em massa de fake news por WhatsApp. Então veja, todo mundo, até o bolsominion descerebrado que às vezes aparece aqui, esse cara também tem filho. Ou essa pessoa, essa mulher, né? Esse cara engloba tudo, né? Tem filho, tem parente, tem amigos, trabalha, pega ônibus, pega Uber, se desloca. Todo mundo vai estar sob um risco muito maior o tempo todo. É unanimidade no mundo todo que combater a violência desse jeito, olho por olho, dente por dente, quer dizer, cada um tem uma arma, faroeste caboclo. Faroeste. Isso é século XIX. Isso não tem resultado nenhum. O resultado é explosão de violência. Nós vamos ter uma explosão de violência no Brasil. Temos de estar preparados por isso. Muitas vidas vão desaparecer do mapa. É uma violência generalizada contra as comunidades indígenas, contra as minorias, ditas minorias, que não são tão minorias assim, comunidade LGBT, comunidade imensa, coloca 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista todo ano. Negros, mulheres, idosos. Nós estamos tendo um assédio violento aos idosos, ou com os futuros idosos, em função da reforma da Previdência Social, que perto dessa liberação de armas passa a ser quase que um corolário, né? Porque realmente tem muitos problemas. A reforma da Previdência, a concepção de reforma na cabeça do Paulo Guedes, porque o Bolsonaro não tem capacidade intelectual para entender o que é uma reforma de Previdência Social. São situações cada vez mais perigosas, cada vez mais limítrofes para o nosso senso moral, o nosso senso civilizatório geral. E nesse sentido, quando a gente tem um choque, hoje é um choque parecido com a própria eleição do Bolsonaro. É um balde de água fria no nosso futuro. E aí eu quero destacar o seguinte, porque durante todo golpe, todo o processo que gestou
essa aberração chamada Jair Bolsonaro, nós, e aí eu quero cobrar realmente hoje com muita virulência, nós assistimos grande parte dos intelectuais brasileiros se omitindo diariamente com cifras de fruição, de prazer, em continuar criticando o PT, mesmo depois de o PT ter sido expelido por um golpe de Estado do governo. Pablo Hortelado, Folha de São Paulo, próprio Jânio de Freitas. Jânio de Freitas critica o bolsonarismo hoje. Mas esses caras nunca tiveram a coragem de defender o PT uma vez na vida. Eu acho isso degradante. Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo, Eduardo Gianetti, que é um assessor da Marina Silva, considerado intelectual. Claro que a gente considera pelo rótulo, não pelo mérito. Arthur Gianotti, pessoal da USP, próprio Fernando Henrique Cardoso, que também nas horas vagas ataca de intelectual e redator. Essas pessoas assistiram impávidas, em contração inercial, o desfile pavoroso do bolsonarismo durante o golpe do Michel Temer e do PSDB e, por conseguinte, durante as eleições de 2018, no final das contas fraudadas na cara e na fuça de todos eles. E aí eu pergunto, cara pálida, eles não têm de fazer uma autocrítica? Lorena Figueiredo está dizendo aqui, eu concordo com ela. Renato Janine Ribeiro participou do governo Dilma. Eu tenho muito cuidado, né, de ficar nomeando, mas o que eu cobro dessas pessoas? Realmente, uma defesa enfática do PT. Não pode se omitir. Inclusive isso gera um sentimento de insegurança, de medo, que os próprios petistas sentem essa insegurança e desmobiliza a própria militância do partido, que é o grande objetivo de toda essa editorialização da notícia brasileira, que é tirar o petista do seu papel de mobilização social, a qual ele foi investido por uma configuração partidária tão virtuosa e poderosa como foi a do PT, que ela foi diretamente organizada do povo brasileiro. Não foi uma elite que chegou lá e montou um partido. Foram pessoas de vários segmentos que se identificaram e criaram um partido coletivamente. O Lula não é o dono do PT. Ele sabe disso. Evidentemente, ele é a figura mais proeminente e mais importante, por todas as razões possíveis. Nenhum desses intelectuais que muitos chamam de isentões, mas não são só os isentões, são outros intelectuais também, são outros jornalistas, outros colunistas, outros formadores de opinião pública. Claro que eu não estou falando do Merval Pereira, Miriam Leitão, isso aí é outro mundo, é outro nicho, é outro nível, muito mais baixo. Não importa o que eles pensam. Importa esses intelectuais que se colocam como independentes, que não fazem parte institucionalmente de nenhuma corporação midiática. Institucionalmente, porque, evidentemente, por que eles não defenderam o PT em nenhum momento do golpe? Ou defenderam com muita fragilidade, carnal, evidente. Esse é um dos caras mais espetaculares do isentismo, da covardia, da pusilanimidade. E da falta de caráter também, porque ele deixa as aulas dele na Unicamp para produzir o que ele produz aí em termos de aberração palestrística, né?
o que o Karnal faz por aí, né? Ele é muito queridinho pela Band News, pela cultura. Então eu vou dar os nomes. Por quê? São 4 armas por pessoa, Leandro Karnal. 4 armas por pessoa. O que você tem a dizer disso, Leandro Karnal? Veja, eu acho que faltou, evidentemente tem outras pressões, são pessoas que atendem, sofrem pressões de diversas naturezas, mas é aí que você diferencia o joio do trigo, vamos dizer assim, do ponto de vista da projeção política, da participação política em um país que deve ser seu, do ponto de vista da coletividade, da sociedade, da onde você vive, cara, da sua ancestralidade, da sua identidade, da subjetividade, da história. O Brasil está passando pelo moedor de carne. É um moedor de carne o bolsonarismo. Com táticas de comunicação de tortura. Veja, esse protocolo está definitivamente estabelecido. Com essa história das 4 armas por pessoa. Foi um recado para desmobilizar, para assustar, para intimidar. Mais ainda do que as intimidações de praxe desse governo. Bom, eu evidentemente não quero desenhar... A cena é muito catastrófica realmente. E nós temos de assimilar, digamos assim, o golpe para poder produzir uma resposta à altura desse tipo de assédio à civilização. É quase que um estupro. Você tem situações que vão se alastrando por todo o governo, você tem declarações da Damares Alves que parecem mais apologia a estupro do que... E é muito estranho você ver uma mulher que diz que foi estuprada na infância fazer um comentário siamês daquele comentário absolutamente violento, pelo qual, sinceramente, eu acho que o Bolsonaro deveria estar preso. E quando ele falou para Maria do Rosário, eu não te estupro porque você é feia, só não te estupro porque você é feia, sofreu um processo, acho que foi condenado, não me lembro o desfecho concreto desse caso, da Maria do Rosário, mas para mim, no mundo de civilização, uma criatura dessa teria de prestar muito serviço social para poder se libertar, para poder se livrar de uma pena dentro de uma cadeia. Só porque ele falou isso. E o Bolsonaro foi fazendo tudo isso em todos os momentos... Pareceu um recadinho estranho aqui. Em todos os momentos da sua carreira política, assanhando a violência que vive em todos nós, dentro de todos nós temos a violência. Nós somos os seres humanos não são seres bonzinhos. Acho que eu não preciso aprofundar esse tipo de discussão aqui. O que nós temos de fazer é por isso que existem leis. É por isso que existe uma esfera moral. Por isso que existe a ética. Nós temos que dominar os nossos impulsos. A vida basicamente é essa. A vida é você dominar os seus impulsos de morte, os seus impulsos assassinos. E poder curtir um pouco esse mundo que está aí, ainda está aí para a gente desfrutar das coisas boas, das riquezas, da arte. Né? Então, é uma situação limite que nós estamos passando. E eu lamento muito que durante todo o processo de golpe brasileiro, desde que a Dilma Rousseff ganhou a reeleição, foi reconduzida a administrar o país por mais 4 anos, a partir daquele momento um mau perdedor, somado a um golpista traidor, somado a um criminoso chantagista, presidente do Congresso, nos trouxe para o bolsonarismo, justamente. E, vocês se lembram, durante todo esse processo, nós assistimos a imprensa tradicional abrigando esses intelectuais todos a fazerem ponderações de negociação com tudo isso. Né? Eles eram muito bonzinhos, muito civilizados e não eram incapazes de produzir uma defesa concreta do PT que tinha sido
injustamente retirado da cena legítima a qual ele tinha sido investido pelo voto majoritário da população brasileira. Essa dor ninguém pode apagar. Foi uma dor muito grande para todos nós. Nós vimos a democracia ser assassinada e nós fomos falando isso a todo momento, denunciando, escrevendo. E ninguém dessa alta sociedade intelectual da imprensa tradicional hegemônica brasileira teve a capacidade de assimilar uma dessas críticas, pelo menos só agora que eles estão vendo essas 4 armas por pessoa. É um divisor de águas esse processo. Porque até ontem, a imprensa estava usando a palavra flexibilização para o porte de armas. A imprensa estava eufemizando esse decreto assassino do Jair Bolsonaro, que não é só assassino, também é cheio de interesses corruptos, de favores, de troca de favores. Veja, tudo isso faz com que essa dor, que já é propriedade daqueles que zelam e defendem a democracia brasileira, aumente. Essa dor aumenta e é uma dor nossa e é uma dor importante. É uma dor que vai dar condição de você... Veja, a situação para você endurecer contra um regime fascista, você precisa mobilizar, lamber suas feridas, mas precisa das feridas. Porque sem feridas também você não se mobiliza. Importante a gente saber disso. Veja, eu quero chamar a atenção agora para uma outra situação. A história brasileira, depois do golpe, depois do Temer, depois que o Temer estava lá naquela presidência que não era dele, aquele vice-presidente decorativo, onde ele está, né? Agora. A história estava em curso. Esse curso histórico estava dando para a população brasileira, mais uma vez, estava dando de presente assim, falou, olha, o PT é a grande reserva de civilização que vocês têm, portanto, use e apoie essa ideia, extrapola a ideia inclusive de partido. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde o golpe, o PT só fez crescer em popularidade e fez renascer a militância no país inteiro, depois de um surto de desmobilização. Tanto é verdade que nós lembramos facilmente que Lula, antes de ser preso e depois de ser preso, liderava as eleições para a presidência da República. É muito forte isso porque todo mundo sabe, conscientemente ou inconscientemente, a imprensa, o bolsonarismo, a elite, o empresariado, todo mundo sabe, o povo, que quem deveria ser o presidente da República nesse momento não era o Bolsonaro, era o Lula. Porque o Bolsonaro não conseguiria ganhar do Lula nem com toda a fraude do planeta Terra. Tudo bem? Vocês constatam que isso é factual? Que o Lula liderava as eleições para ganhar no primeiro turno por 60% dos votos válidos? Esse é o último dado antes do Lula ser criminosamente impedido pelo TSE de ser o candidato do PT à presidência da República. Certo? Bom, a partir dali, veja, todo esse processo é nesse momento em que que o Lula deixa de ser o candidato oficial deste partido dos trabalhadores à presidência da República, que a história dá um solavanco, ela dá um soluço.
Depois ela vai ter um espasmo. Por enquanto, ela dá um soluço nesse momento, porque ela trava, né? O Lula não pode mais, mudou a realidade. Agora é o Haddad. No 11 de setembro, nosso 11 de setembro, é que o Haddad herda a candidatura do Lula, inclusive numa cerimônia lindíssima na vigília Lula Livre, em que estava lá a Anistela Haddad, estava o Haddad, todo mundo muito emocionado, e o Zé Luiz Greenwald lendo a carta que o Lula escreveu para fazer essa transição de responsabilidade política, limite também, o momento mais dramático do país em toda a história. Nós estamos vivendo isso. Bom, a partir dali, a história deu um soluço, ela começou a querer se reorganizar novamente, né? Você teve um solavanco, impedimento do Lula. O Lula, inclusive, todo mundo falou, nossa, cadê o Lula, cadê o Lula, cadê o Lula? Porque ele desapareceu. Ele mesmo quis desaparecer, inclusive, para deixar o Haddad ganhar personalidade diante da cena eleitoral. Que ele não podia, o Haddad não podia ser o candidato do Lula, simplesmente. Ele tinha que afirmar a sua concepção política de país, que é uma concepção também maravilhosa. Diga-se de passagem. Veja, nesse momento começou uma outra história. A história foi interrompida ali, a história do PT voltar a ser o partido mais popular do país disparadamente. Todo mundo sabe disso, muita gente não gosta de dizer, mas eu digo sempre. E aí nós tivemos uma situação que, veja, no primeiro turno, antes da facada, dessa facada estranha em todos os sentidos, também é consenso em todas mentes que tem um pingo de dignidade, de vergonha na cara, de que o que definiu essas eleições foi essa facada. Portanto, a quem interessava essa facada? Essa é a primeira pergunta que um investigador de polícia faz quando vai investigar um crime. A quem interessa? Mesmo se a vítima, aspas, for do campo interessado. É a primeira pergunta que se faz. A mínima também, o mínimo caráter forense que alguém pode ter é perguntar a quem interessa, a quem interessou, quem foi beneficiado com essa facada. Por favor, vamos sair da zona, né? Investigadores, né? Polícia Federal, Ministério Público, quem quer que seja, vamos sair da zona do simplismo absoluto, daquele QI muito problemático, severas dificuldades em psicotécnico, de achar que uma facada daquela dimensão política é uma coisa solta no espaço, né? Com uma intenção solta no éter religioso lá da Damaris Alves. Evidentemente, né? É por isso que realmente é difícil, porque você lida com o sentido, você lida com os preconceitos, né? As pessoas já rotulam você de conspiratório, teoria da conspiração, e aí as coisas não prosperam. Você sabe que esse sintagma, teoria da conspiração, é uma arma retórica poderosíssima, porque ela estanca qualquer processo de investigação real de um crime que seja passivo de uma desconfiança muito grande. Você carimba a teoria da conspiração nessas situações, nessas demandas, digamos assim, argumentativas, e você assassina esse conjunto de argumentações. Bom, facada mudou a eleição. Por quê? Porque antes da facada, queridos, qualquer candidato, até o Ciro Gomes, ganhava no segundo turno do Bolsonaro. O Alckmin ganhava, o Haddad ganhava. Quem mais? O Ciro Gomes ganhava,
Acho que a Marina Silva ganhava. Todos ganhavam. Porque o Bolsonaro, queridos, ele tinha uma rejeição muito alta. Que é aquilo que está se materializando nesse momento com as pesquisas da Datafolha nesse momento. A rejeição do Bolsonaro sempre foi muito alta, acima de 50%. Aquela rejeição, qualquer diretor de instituto de pesquisa dizia naquele momento, antes da facada, dizia, essa rejeição ele não se elege. O cara vai para o segundo turno e quem for para o segundo turno com ele vence as eleições. A gente acompanhou isso de perto. Portanto, o Bolsonaro era o adversário ideal. O Alckmin queria disputar com o Bolsonaro no segundo turno. Ele não queria disputar com a Haddad. Disse isso várias vezes. De maneira direta ou indireta. Por que isso mudou? Porque foi uma mudança brusca. Porque no segundo turno você teve um crime. Você teve disparos pelo WhatsApp, a matéria da Patrícia Campos Melo, que a Folha de São Paulo não deu o devido destaque e o devido desdobramento. Que é uma matéria que era uma matéria para durar. Se acovardou a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo se acovardou. Óbvio que aquela matéria tinha muito mais informação para jogar no noticiário brasileiro. Informação prospectada, devidamente prospectada, com muito profissionalismo, diga-se de passagem, pela Patrícia Campos Melo. Então, nós tivemos a partir daquele momento a equipe bolsonarista conseguiu vencer esse grande problema do Bolsonaro, que era a sua rejeição muito alta. Com muita fake news, com muito Photoshop de Haddad, com tudo que você imaginar. Sabe, teve uma coisa brutal. No dia do movimento Ele Não, um pouco véspera do segundo turno, teve um movimento muito forte do Ele Não. As fraudes de todas as fotos photoshopadas, ou na verdade não precisa nem ser photoshopada, é só você pegar foto de outra situação, por exemplo, da parada gay. Eles pegaram fotos da parada gay e dispararam no WhatsApp no dia seguinte para todas as comunidades evangélicas, inclusive para as mulheres, sobretudo para as mulheres mais sensíveis por alguma razão a esse tipo de input criminoso, simbólico, digital. Soltaram imagens de mulheres nuas, etc., dizendo que esse era o movimento Ele Não, movimento baixo nível, com aquelas legendas habituais que vocês conhecem. O que aconteceu? O movimento Ele Não foi retorcido e virou na reta final Haddad não, PT não. Ele sim, virou ele sim. Elas pegaram e retorceram o movimento, justamente por essa campanha criminosa. Você percebe que você não teve debate nenhum. Então, vamos só fazer uma transição agora. A questão de... hoje, a primeira matéria que eu editei hoje pela manhã, pela madrugada, foi justamente um artigo muito bem detalhado e escrito pelos dois diretores técnicos do Datafolha, o Alessandro Giannone e o Mauro Paulino. Eles dizem, basicamente, que a gente vive uma situação absolutamente inusitada. Porque o Bolsonaro foi eleito, só que a maioria da população brasileira desaprova totalmente o seu governo. Desaprova totalmente as suas ações, as suas propostas. Desaprova a posse de arma, desaprova proibição de falar em política em sala de aula, desaprova a reforma da Previdência, desaprova tudo. Então ele se perguntava assim, como é que pode que o cara ganhou uma eleição e a população... Porque, obviamente, ele não fez debate, ele não fez nenhum discurso. Não tem debate nenhum. Bolsonaro se recusou a debater covarde com o Fernando Haddad. Porque se debatesse, essa rejeição técnica de consciência política da população brasileira iria prevalecer. Evidentemente, está explicado
por que ele disse que estava doente, que não podia, e o Hospital Albert Einstein dando atestado médico assim. O Hospital Albert Einstein está numa situação muito delicada nesse momento. Não existe nenhum tipo de relatório a respeito da própria internação do Bolsonaro, quem que pagou a conta, e o Queiroz lá hospedado no Albert Einstein. Como é que fica essa história? Então veja, faz parte do nosso colapso político também, nosso colapso de informação, tudo muito rápido, nós temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo hoje no Brasil, e aí eu quero dar um pouco, antes de tocar a música para vocês hoje, que evidentemente, qual música que eu vou tocar para vocês hoje? Faroeste Caboclo, evidentemente, né? Eu vou até tomar um pouco de água, porque é a música mais longa, né, do rock brasileiro, talvez uma das músicas mais longas de toda a história, então vai ser 10 minutos de música, né? Não sei se vocês vão aguentar. A situação brasileira, ela tá num momento delicado. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro, rapidamente, só para finalizar então a questão do Datafolha. Datafolha, todas as pesquisas que ele fez nesse começo de governo Bolsonaro, atestaram que o povo brasileiro está de um lado e o Bolsonaro está de outro. Um lado e outro. Basicamente, o que vai acontecer imediatamente, que já deve ter acontecido hoje com o Bolsonaro? Ele voltou à rejeição histórica que ele tinha antes das fraudes eleitorais. Esse acho que é o processo que está avançado. Ele voltou àquele patamar de rejeição que ele tinha. Isso só vai piorar. Por quê? Porque o bolsonarismo não tem proficiência política. Outra análise que eu fiz hoje. Renan Calheiros no Senado e o Rodrigo Maia na Câmara são duas personagens mega conhecidas da política tradicional brasileira. Tem os méritos deles, porque eles têm paciência e sangue frio para conversar com todos os segmentos políticos, inclusive até com esse segmento fascista do bolsonarismo. Já deixaram claro isso. O Rodrigo Maia, muito ingênuo, aceitou o apoio do PSL assim, queimou a largada e está dificultando bastante a reeleição dele para presidente da Câmara. O Renan Calheiros, como sempre, muito esperto, espertíssimo, ele está conversando com todo mundo, sem fechar com ninguém. É assim que um presidente da Câmara se elege, o presidente do Senado se elege. Não aceitando apoio antes da hora do governo ainda. Diga-se de passagem, a Câmara não funciona assim. O Congresso Nacional, o Legislativo, os parlamentares brasileiros não funcionam desse jeito. Podem falar o que quiser deles, mas é heterogêneo o que acontece ali. Tem uma psicologia específica dos congressistas brasileiros. Veja, o PT, nos últimos governos, não elegeu nenhum presidente da Câmara. Tinha um acordo antigo com o PMDB, que era naquele momento não me lembro como era o nome do presidente da Câmara do PT, fez um trabalho muito legal, mas dividia, né? Cada hora era né? 2 anos, porque o mandato é diferente, né? Então 2 anos do PT, 2 anos do PMDB, e daí o PMDB não cumpriu o trato com o PT, e o PT deixou, porque o PT é bonzinho, né? Aí eu fazendo uma crítica pro PT agora, todo mundo me cobrando, né? Você não vai criticar o PT nunca? Então eu tô criticando o PT. O PT foi muito bonzinho. O PT é muito democrático demais, né? Tem o Bolsonaro aqui, por favor, não liguem pra ele não, viu? Deixa esse cara aí, depois eu bloqueio ele, deixa esse bunda rachada aí se divertir, porque o cara não tem conteúdo mesmo. Eu tô vendo que tá todo mundo aqui estressado com algum bolsominion, deixa esse cara aí. Não dá bola pra ele não. Vamos continuar no raciocínio aqui, porque o raciocínio hoje não é assim tão trivial. Então, o bolsonarismo, o outro artigo que eu escrevi hoje, que hoje eu escrevi muito, esse diz exatamente do perigo que é para o bolsonarismo se lançar na articulação política dentro do Congresso, porque o bolsonarismo não consegue fazer isso. Outra coisa bizarra, não é da natureza do bolsonarismo negociar com o Rodrigo Maia, inclusive os próprios seguidores dopados do bolsonarismo, eles têm extremo preconceito com o Renan Calheiros e com o Rodrigo Maia. Então, é uma situação dificílima, sinuca de bico para o Bolsonaro. A situação política do Bolsonaro é
muito difícil. Quando começar o ano legislativo, 1º de fevereiro, o mundo vai ser outro para o bolsonarismo. Totalmente outro. Tá? Porque eles são governo, e governo tem o trabalho, tem que correr atrás do resultado. É que nem jogar em casa e jogar fora de casa. Time que joga em casa tem que ir pro ataque, não é verdade? Time que joga na casa do adversário, ele fica lá se defendendo e vai só no contra-ataque. Agora o Bolsonaro tá jogando em casa. Ele nunca jogou em casa. Então nós vamos ver como é que é essa... Porque às vezes o time que joga em casa perde de goleada. Não sabe jogar em casa com a torcida. E nem se trata de torcida. Se trata realmente de uma questão estrutural do campo, né? A grama mais verdinha, esse tipo de coisa. Bom, eu não posso alongar muito, senão não vai dar tempo de tocar o Faroeste Caboclo. Mas só para dizer para vocês, o Bolsonaro, por uma questão de amizade, dívida do passado, ele nomeou uma criatura chamada Major Vitor Hugo, foi eleito deputado federal por Goiás, para ser o líder do governo na Câmara. Ninguém conhece o cara. Já pipocou mais de 30 análises aqui dizendo assim, é um erro, é um erro, é um erro, é um erro. Eu mesmo disse que é um grande erro. É um mico, não é um erro. Porque para ser líder do governo, quer dizer, também o cara tem que ter um perfil específico, não pode ser na base da amizade. É por isso que o governo é muito frágil, né? Ele usa dessas táticas, né, de tortura psicológica com a população brasileira, com a imprensa, com a blogosfera e com os adversários políticos que são legítimos, porque em tese nós estamos numa democracia, mas na hora do vamos ver é difícil, né? Na hora do vamos ver é difícil. Então tem essa situação aí do Major Vitor Hugo, líder do governo no Senado, no Congresso, vai ser curiosa isso aí. Bom, mais uma... Antes de ir para a música, né, a história da Natália Queiroz, filha do Queiroz, empregada por um partido, por um governo do PDT, do Ciro Gomes. Aí fica a dica também, né, pra gente. Por isso que eu botei minha touca laranja também, porque é aquela coisa do laranja, né? O laranja do Bolsonaro, o Fabrício Queiroz. Ela foi exonerada em 2018 do gabinete do Jair Bolsonaro, a filha do Fabrício Queiroz, e foi empregada numa prefeitura de Araruama, de uma prefeita do PDT, imediatamente depois. Gente, o bolsonarismo é podre. Todas as sujeiras de todos eles vão aparecer ao longo desse ano. Não tem como segurar, até porque eles não são discretos. Então, a pressão política em cima do bolsonarismo vai ser imensa, vai ser muito forte, e mais uma vez, só que aí nós temos 4 armas por pessoa. Aí eu pergunto para vocês o que a gente vai fazer. Tocar música para vocês, né? Então, Faroeste Caboclo. Tá pensando que eu não toco Faroeste Caboclo? Eu toco, velho. Porque o Brasil virou um faroeste caboclo. E aí eu vou tocar pra vocês. Tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um
boiadeiro com quem foi falar. E boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Precisando visitar a minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo eu começo a trabalhar, botar madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto bastardo do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. E eu via às 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, ser crucificado, a plantação foi começar. Logo logo os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho bom aí. E João Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava a Zanoff, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sob uma má influência dos poizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro de seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Foi quando conheceu uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. De alta classe com dinheiro na mão, e ele traz uma proposta indecorosa, diz que espera uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança eu não faço não. Ele é protesto general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor senhor sair da minha casa, nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração, vamos sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto. Ele não foi trabalhar, se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outros trabalhando no seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro e também tinha dinheiro e queria se amar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planaltina. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe uma lista de 22, Santo Cristo lá sabia atirar. E decidiu usar arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro sem vergonha, organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Visionava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar. Quando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia Jeremias se casou e um filho nela ele fez. Santo Cristo era só de por dentro, então Jeremias pro duelo ele chamou. Amanhã
2 horas na Ceilândia, em frente que é o lote 14, que é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas, que eu acabo mesmo com você, seu povo traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor. Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter na televisão, que deu notícia do duelo na TV, sendo a hora e o local e a razão. No sábado, então, às 2 horas, todo povo sem demora fora só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas acertou o Santo Cristo, começou a sorrir, sentindo sangue na garganta, olhou pras bandeirinhas e o povo aplaudir. Olhou pro sorveteiro e pras câmaras e a gente da TV que filmava tudo ali. Se lembra de quando era uma criança e de tudo que viver até ali, e decidiu entrar de vez naquela dança. Sabia que os filhos se estou aqui. E nisso cegou seus olhos, então Maria Lúcia lhe reconheceu. Ela trazia o Winchester 22, a arma que seu primo Pablo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue e vê sentir o teu perdão. Santo Cristo, Winchester 22, 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João de Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz É isso, Faroeste Caboclo. Um beijo pra vocês. Saudações a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. E a gente se encontra na próxima live do Conde. Valeu!